Salve, salve galerinha do Fute, eu me chamo Denis, esse é o canal 7 Faixa, seja muito bem-vindo, roda a vinheta. Bate cabeça da zaga que é fraca, o camisa 7 entrando em campo. Flow que atormenta sua noite de sono e deixa atacante que é fraco no banco. Manuel Francisco dos Santos, também carinhosamente chamado de Mané Garrincha ou simplesmente Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933, em Magé, um pequeno município da Baixada Fluminense. Sendo de família muito simples e com 15 irmãos, Mané desde muito pequeno já sabia o que queria. Tendo ouvido falar da traumática derrota da seleção brasileira em 1950 para a seleção do Uruguai. Logo novo, o pequeno Mané ganharia o apelido que o seguiria por toda a sua vida, que foi colocado por sua irmã, fazendo menção a um pássaro muito comum da região onde eles moravam. Bem, o Garrincha foi minha irmã. É que eu tinha o hábito de caçar passarinho e existia um passarinho chamado Garrincha. E esse passarinho, quando caía no assalpão, na armadilha, como diz, nós dizemos assalpão é armadilha. Então, minha irmã um dia me viu pegar o passarinho e fazer uma covardia com o passarinho, então falou que eu ia chamar Garrincha. Então, por isso ficou o nome Garrincha. Independentemente dos problemas que seu pai tinha com bebida, e a influência desde muito pequena em ingestão de bebidas pelo próprio pai, que chegou a colocar bebida alcoólica na sua mamadeira quando apenas um bebê, Garrincha foi atrás de seu sonho. Começou sua carreira como jogador no modesto Esporte Clube Pau Grande, time do seu pequeno distrito dentro de Magé, jogando posteriormente no Serrano FC, fazendo muitos testes, foi reprovado em vários por seus problemas no joelho. O joelho direito tinha valgismo e o joelho esquerdo tinha varismo, que deixava um joelho virado para dentro e o outro joelho para fora, o que causava uma diferença no comprimento das pernas do nosso querido Garrincha. Posteriormente, fez um teste no Botafogo, estreando no Clube Carioca em 19 de julho de 1953, enfrentando bom sucesso pela segunda rodada do Campeonato Carioca, com a vitória do Botafogo por 6-3, sendo marcado 3 tentos por Garrincha, um deles de pênalti. No time da Estrela Solitária, ganhou projeção nacional, alcançando em 1955 a convocação para a seleção brasileira, onde jogou 60 partidas, marcando um total de 17 gols, destes apenas 12 sendo considerados oficiais. Garrincha é campeão de 2 edições de Copa do Mundo. Sua primeira conquista foi em 1958, que foi a 6ª edição da Copa, realizada na Suécia, com 16 seleções participantes, culminando no primeiro título da seleção brasileira em Copas, após derrotar a anfitriã Suécia. Já na próxima Copa, em 1962, que foi a 7ª edição, realizada no Chile, com 16 participantes, veio o bicampeonato da Amarelinha, desta vez impondo o vice à Tchecoslováquia, tendo como protagonista Mané, que após lesão de Pelé, foi o principal líder da seleção nacional. Após o título, ele se tornou o primeiro jogador a ganhar a bola de ouro do torneio, a chuteira de ouro e o troféu da Copa do Mundo numa mesma edição, fazendo 42% dos gols daquela conquista. Este título foi tão marcante por suas atuações individuais que é popularmente chamado de a Copa de Garrincha, gerando debate por muitos de a maior atuação individual em Copas entre ele e Maradona. Após atingir o ápice de sua carreira no time da Estrela Solitária, conquistou como último grande título o torneio Rio-São Paulo em 1964. Garrincha, que agora pouco atuava, pois já estava com seus joelhos bem desgastados, foi contratado pelo Corinthians em 1965. Dando fim a uma jornada de 13 anos, encerrou seu ciclo com 612 partidas e 245 gols marcados, conquistando 3 campeonatos cariocas, o de 1957, o de 1961 e o de 1962, e os 2 torneios Rio-São Paulo, em 1962 e 1964, como falado anteriormente, fazendo seu último gol com a camisa do Botafogo na vitória sobre o Flamengo por 1-0 em pleno Maracanã. E então houve uma bola para Garrincha, e seu Mané correu célere na direção do gol. Já no time do Corinthians, com algumas boas atuações, ainda foi convocado em 1966 para a Copa do Mundo, a qual participavam 16 seleções do certame, que aconteceu na Inglaterra. Infelizmente, aquela Copa foi marcada pelo fracasso da seleção brasileira, com polêmicos erros de arbitragem em muitos jogos. Encerrou sua passagem pelo Corinthians em 1966, com apenas 13 partidas disputadas e 2 gols marcados. Teve uma pequena passagem no Flamengo, onde também pouco atuou, marcando apenas 4 gols em 15 partidas disputadas. Ainda jogou um amistoso pelo Vasco da Gama nesse meio tempo, e por fim já no Olaria, marcou seu último gol como profissional, no empate com o Comercial Futebol Clube por 2-2 em 23 de março de 1972, encerrando sua carreira como profissional no mesmo ano. Nosso querido anjo das pernas tortas ainda fez diversos jogos de exibição até 1982,
sendo mais marcante o jogo que ocorreu em 19 de dezembro de 1973, chamado de Jogo da Gratidão, tendo um público de mais de 155 mil pessoas em pleno Maracanã para ver a despedida de seu Mané com a camisa da seleção, a amarelinha. Saiu lindo de Brunet, vai Mané faz o gol. Errou, Pet, que pecado de lance. Faltou o gol nesse lance, hein? Com o Mané metendo no meio das canetas do Brunet. É o último João do Maracanã e a torcida gosta. Em toda a sua carreira, jogou em 10 clubes como profissional, sendo eles Botafogo, Corinthians, Portuguesa Santista, Fortaleza, Atlético Júnior, Flamengo, Novo Hamburgo, Futebol Clube Rio Grandense, Cordeiros e Olaria. Entre esses clubes, 3 têm um fator que deve ser comentado. Mané fez apenas um jogo no Atlético Júnior, no Novo Hamburgo e no Futebol Clube Rio Grandense. Os números gerais de sua carreira profissional, considerando seleção e clubes, somam um total de 715 partidas, marcando 269 gols e conquistando um total de 28 títulos, 9 destes sendo pela seleção brasileira. Esses números de gol e partida podem variar dependendo da pesquisa, mas em linhas gerais, os números citados são bem próximos do exato. Seu último jogo com vida foi em uma partida realizada em 25 de dezembro de 1982, sendo citado por Ventes do Fato como um sábado chuvoso de Natal. Aparentemente, o céu já chorava um adeus de Garrincha. Ele se notabilizou por seus dribles desconcertantes e é amplamente considerado como o maior driblador da história do futebol, sendo considerado por muitos o mais célebre ponta-direito da história, lhe rendendo o status de jogador lendário, sendo citado nas seleções de todos os tempos pelos mais diversos tipos de mídia. Infelizmente, a vida de Mané se encerrou muito cedo. Um imparável jogador que destruía defesas, estando envolto em uma série de problemas financeiros e conjugais, faleceu aos 49 anos, em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática, em coma alcoólico no Rio de Janeiro, e assim se apagava à luz de uma das maiores lendas do futebol. Entre as diversas homenagens póstumas que recebeu, creio eu que a que deixaria Mané mais feliz foi a feita em Brasília, que tornou seu estádio nacional nomeado de Mané Garrincha na mesma década de sua morte. Esse foi o vídeo, galera. Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui! Uhul!